Olá, igreja. É uma grande alegria estar com vocês novamente e poder compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu estava lendo essa semana no livro de 1 Reis, no capítulo 3, na verdade do versículo 1 até o versículo 15, e encontrei uma frase aqui muito interessante, me chamou muita atenção e eu queria compartilhar com vocês a respeito disso. No versículo 5 diz assim: em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. E eu fiquei pensando a respeito disso, né? Se Deus aparecesse para mim, ou se aparecesse para você, e dissesse: peça-me o que você quiser, que eu te darei. Quais seriam os nossos pedidos? Qual seria a nossa reação? E eu confesso para vocês que no primeiro momento, quase todos os pedidos que eu imaginei eram coisas materiais, eram coisas de satisfação pessoal, e até mesmo as coisas espirituais que eu pensei em pedir, todas elas de alguma maneira se voltavam para o meu próprio desejo. Até que lendo esse texto eu comecei a aprender algumas coisas que eu queria repartir com vocês a respeito do que o texto fala conosco. Interessante que a nossa análise é que Deus nos dá alguma coisa em detrimento daquilo que nós fazemos de bom. É como se Deus recompensasse só os bonzinhos, né? É como se Deus olhasse apenas para as nossas atitudes exteriores e não olhasse para o nosso coração. E esse texto vai mostrar para nós algumas coisas muito diferentes do que nós estamos acostumados a pensar. Ele fala assim que Salomão aliou-se ao faraó. O texto já começa falando de uma aliança que não era uma aliança autorizada nem recomendada por Deus. Aí ele fala que ele se casou com a filha do faraó, ou seja, ele fez uma aliança aqui com o faraó através do casamento com a sua filha, e havia uma recomendação expressa de Deus de que o povo de Deus não deveria se unir em casamento com outros povos que não tivessem a mesma profissão de fé, que não deveria se colocar em julgo desigual. Então aqui nós vemos uma aliança com um povo estranho, um povo que não adorava o mesmo Deus, um casamento fora da recomendação do padrão de Deus, que não era para casar com as filhas de outros povos. E aí a gente continua lendo e continua vendo lá que o povo sacrificava nos lugares altos, isso fala de adoração pagã, e aí fala assim que Salomão amava o Senhor, no versículo 3, e demonstrava isso de acordo com os decretos do seu pai, né, obedecendo os decretos, andando de acordo com os decretos do seu pai, e diz assim: mas oferecia e queimava incenso nos lugares altos. Parece aqui que Salomão não era bem o padrão e a referência que a gente gostaria de um cristão, ou que a gente imaginaria que Deus recomendaria ou abençoaria alguém com esse tipo de comportamento, com alianças alheias à vontade de Deus, com casamento fora do propósito de Deus, que amava a Deus, mas também oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares altos a deuses pagãos. Então parece aqui que algumas coisas não estão bem certas com o padrão que a gente coloca para Deus, como se Deus recompensasse aqueles que de alguma maneira fazem as coisas extremamente certinhas, e como se a gente vivesse no tempo da lei, que a gente conseguisse cumprir todos os mandamentos de uma maneira integral. E quando a gente faz isso, Deus recompensa. Mas tem uma palavrinha aqui que eu queria que você gravasse e ela faz toda a diferença. Palavrinha assim que diz no versículo 3 que Salomão amava o Senhor. A palavra amava, ou seja, ainda que ele tivesse coisas erradas na sua vida, ainda que ele cometesse coisas que não eram boas, ainda que ele fizesse coisas que desagradavam o coração de Deus, ele amava o Senhor. E é para esse texto e para essa palavra que eu queria que você prestasse sua atenção, como Deus se relaciona conosco. Deus se relaciona conosco baseado numa relação de amor, uma relação de um pai com um filho, e baseado também nas suas promessas. A gente vai vendo nesse texto aqui aquilo que Salomão fala para Deus, né? Diz que o Senhor apareceu em Gibeon a Salomão, um sonho na noite, e diz assim: pede-me o que quiser, eu te darei. E é interessante que esse homem, mesmo cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de rupturas aqui do padrão, ele pede a coisa certa. E a gente muitas vezes que se acha muito certinho, muito organizadinho, talvez muito obediente a muitas coisas, talvez, como eu, você tenha pensado em pedir coisas que, quando você avalia friamente as coisas que você pensou em pedir,
você vai perceber que de uma grande parte delas, elas são para satisfação tua e não para o Senhor. E é interessante que Salomão começa a falar, ele diz assim: tu foste bondoso para com o teu servo, o meu pai. Aqui ele começa um padrão de relacionamento correto com Deus, um padrão de honra, um padrão de alguém que tem um coração que honra a Deus. E diz assim: tu mantiveste grande bondade para com ele. É um padrão de gratidão. É impossível adorar a Deus e agradar o coração de Deus sem honrá-lo e sem ter expressão de gratidão. Ele continua dizendo: e tu lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Expressão de honra e de gratidão. E ele continua dizendo no versículo 9: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu povo tão grande? E aí a gente encontra assim, uma expressão que ele fala assim: eu não passo de um menino. Ele expressa a sua incapacidade e o reconhecimento de que ele precisava do Senhor para fazer aquilo que ele tinha que fazer, o propósito que tinha para a vida dele, o projeto de Deus para a vida dele. Ele se humilha para Deus, ele tem gratidão a Deus, ele honra a Deus e reconhece que ele precisava do Senhor. E tem um outro ponto que a gente precisa aprender com Salomão, que ele fala que ele precisava servir a esse povo que não era dele, com justiça. E eu fiquei meditando nesse texto e pensando que todas as coisas que nós precisamos fazer para agradar a Deus, elas se resumem basicamente em poucas coisas: em agradar a Deus e servir ao próximo com justiça. Amar a Deus e servir ao próximo com justiça. Isso fala de retidão, isso fala da justiça de Deus e não da justiça do homem. Isso fala do padrão com que Deus olha para o homem, não do padrão que o homem olha para Deus, ou olha para o próprio homem. E reconhece que esse povo não era dele, esse povo era do Senhor. E é interessante que toda essa história acontece logo depois que o rei Adonias, um irmão de Salomão, tenta tomar o trono à força. Mas aí a vontade de Deus, a promessa de Deus prevalece e Salomão é levantado para governar sobre essa nação. E a gente precisa entender a vontade de Deus. Deus se levanta em cima da sua promessa, olhando para o coração do homem que ama a Deus e que se humilha diante de Deus e que tem um coração grato para Deus, que honra a Deus e que reconhece que precisa do Senhor. E é para esse homem que Deus se volta e diz assim: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu vou te dar um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também te darei riquezas, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E é interessante que, porque ele pediu a coisa certa, da maneira certa, com o coração certo, Deus lhe deu muito mais do que ele havia pedido. E eu queria falar um pouquinho para você que muitas vezes olha para Salomão, como eu também olho, e vê uma pessoa toda errada e com atitudes muito erradas, né? Quando a gente olha para Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, no final da vida de Salomão ele escreve assim: sobre tudo o que a gente deve aprender, né? Ele fala: teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para a vida do homem. Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para a vida do homem. Essa é a palavra que eu deixo para você, meu irmão, minha irmã. Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para a tua vida, para a minha vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.